Cristiano, tudo bom, Cristiano? Uma pergunta grande. Tudo bem? Eu vou respondendo devagarzinho, Cristiano. Tá? Eu vou lendo a sua pergunta e vou respondendo. Ótimas informações passadas nesse vídeo, doutor Marcelo. Muito obrigado, Cristiano. Fico muito contente e honrado em saber que você está aproveitando essas informações e muitos pacientes também estão aproveitando. Eu tenho 35 anos e fui diagnosticado com polipose nasal aos 17. Tenho muito medo da cirurgia. Na época, o médico otorrino me examinou e encaminhou para a cirurgia e me assustou bastante da forma que ele mencionou os possíveis riscos da cirurgia nasal. Olha, Cristiano, essa questão de polipose nasal é algo que a gente vai discutir. Eu vou ler até o final, mas é algo que você precisa ter em mente uma possibilidade. Não estou dizendo que seja isso não, tá? Isso aqui não é lugar para consulta médica, mas aqui é um compartilhamento de informações que você vai colocar isso na mesa com o médico, com o especialista. Medo de operar e desde então tenho feito uso de corticoide de uso oral e tópico. Atualmente venho fazendo o desmame da medicação e por ter tomado tanto tempo meu corpo sente um baque, só melhora quando tomo remédio. Gostaria de informações mais detalhadas e preciso de possíveis novos tratamentos que se têm surgido ao longo dos anos e também sobre a questão da cirurgia. Como ela está ao avanço, é seguro? Tá. Então a gente tem 3 perguntas aqui. A gente tem a questão da polipose nasal, a gente tem a questão do corticoide, da retirada do corticoide, e nós temos também a questão da segurança da cirurgia, né? Ok. Então vamos falar da polipose nasal primeiro. Cristiano, uma coisa que você precisa considerar em relação a essa polipose nasal é uma doença chamada DREA. Tudo bem que a DREA, o perfil da DREA, que é a hipersensibilidade ao ácido acetil salicílico, ao AS ou aspirina, é o nome comercial aspirina, ela tem um perfil de um histórico de um paciente que é submetido várias vezes a cirurgias de pólipos nasais. Ou seja, o pólipo retira, aí cresce de novo, aí retira, cresce de novo, retira, cresce de novo, o paciente não melhora. Então, a DREA é uma doença causada pela hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico e não necessariamente você precisa estar usando o AS ou ácido acetilsalicílico continuamente ou constantemente para você ter esses pólipos nasais constantes, de aparecimentos constantes. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer isso para você, às vezes você usou uma vez, ou 2 ou 3 vezes, e esse uso único desse ácido acetilsalicílico já foi suficiente para desenvolver um quadro inflamatório nasal que venha a propiciar o aparecimento de pólipos nasais de caráter recorrente. Tá? Então, em relação a essa possibilidade da DREA, é muito importante, porque é uma realidade, é algo que a gente pega muito nos consultórios médicos, principalmente aqueles pacientes irresponsíveis ao tratamento, mas não é o seu caso em específico, porque você nunca operou, né? Você não teve a oportunidade de saber se o pólipo iria retornar, mas é algo você colocar na mesa do especialista e ele discutir isso com você, se vale a pena você fazer um teste de provocação para o ácido acetilsalicílico. Lembrando que o teste de provocação ele deve ser feito somente em unidade hospitalar ou em clínicas de alta complexidade. Esse é o meu entendimento. Vai haver outras pessoas que dizem que não, mas o meu entendimento é esse, tá? E eu tenho liberdade de expressão e também como médico eu primum non nocere, né? Como dizia o pai da medicina, primum non nocere. Primeiro, não lese, não machuque, não faça mal ao paciente. Primum non nocere. Então, eu uso muito isso na minha prática diária, né? E também uso muito conhecimento de aviação, que é redundância, sistemas de redundância, né? Então, a gente precisa entender que um tratamento eficaz e seguro, ele primeiro prevê não lesionar o paciente com com a terapia que você vai instituir, também ser redundante naquilo que você vai fazer. Ou seja, ter certeza absoluta realmente daquilo que você vai fazer, como a aviação faz, né? Para cada sistema de aviação você tem um outro que substitui. Então por isso que o avião não cai. É muito difícil o avião cair, é mais fácil você morrer atropelado ou cair numa calçada, ou um carro te pegar na calçada, ou você cair, levar um tombo, bater com a cabeça, ou mesmo dentro de casa, que você morrer afivelado num cinto de avião. Estatisticamente os matemáticos dizem isso. Mas o teste de provocação oral, ele, no meu ponto de vista, ele precisa ser feito numa unidade hospitalar ou numa clínica de alta complexidade, porque o teste de provocação oral pode dar efeitos colaterais. Eu sei que alguns médicos vão dizer, mas você está falando bobagem, porque vai depender se o paciente ele tem alergia IgE mediada, alergia não IgE mediada. Eu realmente fico preocupado porque a gente não sabe até quando essa alergia é mista, né? Ou seja, tudo bem que uma alergia não IgE mediada, ela não causa nenhum tipo de reação anafilática.
Porém, a gente não sabe até quando essa alergia é mista e essa alergia imediata ela pode se deflagrar. Né? Então, e a questão também dos remédios, eles podem se manifestar de outras formas não alérgicas, não imunologicamente falando. Você pode ter uma ação direta do remédio na membrana da célula, fazendo com que ela se extravase, causando então a reação anafilática. Então, assim, eu tenho muita preocupação. Então, eu oriento buscar centros de referência de alta complexidade para que você faça isso. Então, é importante fazer o teste da provocação com o ácido acetilsalicílico, colocar isso na mesa com o médico, fazer dentro de uma unidade hospitalar, e sendo positivo, então, essa hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, existe tratamento de sensibilização, tá? Nós também não fazemos no Brasil sem alergia, não fazemos isso porque é um tratamento que coloca em risco também o paciente, a gente prefere encaminhar para centros de alta complexidade, como é a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, serviço do professor Luiz Weber Bandeira, que é um excelente serviço, é o primeiro serviço de alergia do Brasil e é aquele que nós nos formamos, né? Os coordenadores do projeto Brasil Sem Alergias, nós nos formamos lá e somos muito orgulhosos de ter sido alunos do professor Bandeira. Então, lá é uma referência se você for do Rio de Janeiro. Vamos lá. Aí a gente tem uma outra situação a falar também, né? Então pense nessa questão do ácido acetilsalicílico. A questão do uso do corticoide, né? Certamente você precisa fazer o desmame, ok? Porque o corticoide oral e injetável, ele acaba induzindo uma supressão da suprarrenal. A suprarrenal é uma glândula que nós temos acima do rim que produz vários hormônios, dentre eles o cortisol. E o cortisol é o corticoide que nós temos natural. É aquela substância eliminada para aliviar nossas tensões, aliviar nosso estresse, aliviar as situações de perigo e de crises que nós passamos, né? Então, a gente sem o cortisol, a gente pode ter um choque hipovolêmico e pode morrer, inclusive, com parada cardiorrespiratória, que é a chamada síndrome de Addison. Tá? A síndrome de Addison é algo mais complexo, mas eu só estou tentando dizer para você qual seria a consequência de uma síndrome de Addison, ou seja, uma consequência da falta do cortisol. Sem querer questionar aqui a conduta de ninguém, mas só a título de conhecimentos gerais, né? Isso é importante. Eu costumo encaminhar para a endocrinologia fazer o acompanhamento. O que eu vejo a endocrinologia fazer é dosar o hormônio adenocorticotrófico, que é o ACTH, que é eliminado pela hipófise, e ver como é que está o nível de ACTH, que é aquele hormônio que estimula a suprarrenal a produzir o cortisol. E se ele tiver realmente muito baixo ou alto, a gente sabe exatamente como é que está o nível de cortisol do seu organismo e também a dosagem dos cortisóis, né? A gente pode dosar o cortisol urinário, o cortisol sérico, o cortisol salivar, mas cada dosagem de diferentes tipos de cortisóis tem as suas aplicabilidades. Então, quem faz isso no acompanhamento, eu prefiro encaminhar para o endocrinologista, porque o endocrinologista vai conseguir fazer um desmame talvez menos depauperante, né? Fazendo com que você consiga se desmamar de uma forma mais suave e menos arriscada, tá bom? Então a minha conduta pessoal é essa. Em relação à cirurgia de pólipos nasais, hoje você tem técnicas muito desenvolvidas na área da otorrinolaringologia que de certa forma facilitam muito essa cirurgia, né? Cirurgia por vídeo e tal. Não vejo nenhum problema, né? Infelizmente, precisa entubar o paciente precisa ir para um centro cirúrgico, anestesia, aquela coisa toda. É uma cirurgia, tem seus riscos? Tem. Mas eu, particularmente, operei meu septo nasal, passei por tudo isso. Ainda fiquei com 2 tampões durante 2 dias, que eu tinha uma obstrução nasal importante do lado direito. E sofri muito, né? Pós-cirúrgico, é um procedimento difícil, realmente, sangra muito. Mas sobrevivi, né? Então, como toda cirurgia tem seus riscos, mas se você fizer direitinho, consultar um clínico geral, fazer um bom pré-cirúrgico, né? Ou seja, você fazer um aconselhamento pré-cirúrgico com um clínico geral, com um cardiologista, ver se você está com diabetes, está com nível alterado no sangue, seu coração está direitinho, se você tem hipertensão arterial, se você tem algum problema cardíaco relacionado a doenças
de arritmias cardíacas, né? Se você tem alguma doença de base que contraindica. Então, se você fizer passar por todo aquele rito pré-cirúrgico, né? A chance de acontecer alguma coisa é muito pequena, tá bom? Então, não é para você ficar preocupado. Cirurgia é uma realidade, é uma evolução da medicina e que tem salvado muitas vidas. E lembrando que uma qualidade de sono ruim, ela equivaleria se você fumasse um maço de cigarro por dia, entendeu? Então, hoje a gente sabe que um paciente que tem obstrução respiratória, e essa obstrução respiratória, por sua vez, ela afeta a sua qualidade de sono, ou seja, faz com que você não durma adequadamente. Isso é considerado um fator de risco para doença cardiovascular, coronariana e cardiovascular em geral, e, consequentemente, pode ser considerado também como se você fumasse todo dia. Então, às vezes, você tem uma vida saudável, não fuma, não bebe, não está adiantando nada porque você dorme mal, entendeu? Então, Cristiano, tem que colocar o que é melhor para você, né? O que é mais arriscado? Você não fazer a cirurgia e continuar com uma qualidade de sono ruim, tomando remédio, corticoides, antihistamínicos, ou seja, fazendo uso de medicações que são importantes, que salvam vidas, mas elas acabam a longo prazo funcionando mais como um veneno do que algo realmente benéfico para você, né? Ou você operar. Então tem que colocar na balança, o que é melhor, tá bom, Cristiano? Um abraço, obrigado, espero ter te ajudado. Fique com Deus, muito obrigado aí pelas palavras.